Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Mateus 27:57 a 28:15 e estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. No contexto desse texto, Jesus fora crucificado e morto. O sentimento é de tristeza profunda. Mas como veremos, ele é sepultado e ressuscita. E o sentimento passa a ser de alegria transbordante. Como vivemos em um mundo marcado pelo pecado, a morte e os seus sinais estão presentes ao nosso redor. Porém, na ressurreição de Jesus, a vida vence a morte e a esperança invade a realidade humana. Esta foi a experiência dos apóstolos e dos demais discípulos de Jesus. Eu gostaria de propor que a ressurreição de Jesus é a irrupção da vida na realidade humana marcada pela morte e por seus sinais. A partir da experiência de duas mulheres, duas Marias, observaremos três efeitos da ressurreição de Jesus. O primeiro efeito é que a ressurreição nos ajuda a lidar com os paradoxos da existência. Capítulo 27, versos 57 a 66. É isso que observamos na atitude das mulheres em frente ao sepulcro de Jesus. O sepultamento na Palestina do século I era diferente do sepultamento no Brasil do século XXI. N.T. Wright nos ajuda a compreender como era o sepultamento naqueles dias. Os corpos eram colocados em grutas, algumas sob a própria casa onde a pessoa vivia. Esses corpos eram envoltos em panos, perfumes e especiarias e depositados em uma prateleira ou borda no interior da gruta. Após a decomposição da carne, os amigos ou parentes recolhiam os ossos, amarravam-nos bem e punham-nos em uma caixa, o ossuário. E como os ladrões de sepulturas eram comuns no mundo antigo, enormes pedras circulares protegiam a entrada dessas grutas. Mateus narra o sepultamento de Jesus da seguinte maneira: ao cair da tarde, de sexta-feira, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Mateus 27, 57 a 61. Dentre os vários detalhes deste texto, eu quero destacar apenas um. Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago e de José, estavam sentadas ali em frente do sepulcro onde o corpo de Jesus fora depositado. Você pode tentar imaginar essa cena e o que estava habitando a mente e o coração delas? Em silêncio e lágrimas, elas podem ter se lembrado do primeiro encontro que tiveram com Jesus, de como elas foram acolhidas, amadas e transformadas por Ele, de tanta gente que ouviu o Evangelho, se arrependeu e creu, de tantos ensinos sobre o reino de Deus que estava sendo inaugurado na história, de tantos e tantas que foram perdoados, alimentados, libertados, curados e até vivificados.
elas podem ter se lembrado dessas e de muitas outras coisas. Como lidar com esse paradoxo que representa a morte de Jesus? Ou, em outras palavras, como lidar com o sofrimento de um justo? O coração dessas duas mulheres está completamente dilacerado. Certamente elas têm muitas perguntas, poucas respostas e algumas preciosas promessas da ressurreição. Quando 2 dias depois elas se encontram com Jesus ressuscitado, muitas coisas passam a fazer sentido. A ressurreição de Jesus nos possibilita um olhar em perspectiva para os paradoxos da existência. Neste mundo bom criado por Deus, o pecado, o mal e a morte ainda estão presentes. Embora não consigamos explicar muitas coisas, como, por exemplo, tragédias, calamidades, violências, injustiças, perdas, sofrimentos, etc., podemos considerar tudo sob a perspectiva da ressurreição de Jesus e da nova realidade que ela inaugura. Nos novos céus e na nova terra, nos quais habitaremos, habitará também a justiça, e não haverá mais lágrimas. Não haverá mais morte, tristeza, choro e dor, pois essa antiga realidade, muitas vezes paradoxal, já terá passado e uma nova realidade será plena. O segundo efeito é que a ressurreição nos garante perdão, justificação e vida, capítulo 28, do 1 ao 7. É isso que observamos no encontro das mulheres com um anjo do Senhor. Na manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro. Marcos e Lucas nos informam que elas foram levar os perfumes e as especiarias aromáticas que haviam preparado. Ali acontece um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desce do céu, chega ao sepulcro, rola a pedra da entrada e se assenta sobre ela. Tente imaginar essa cena. Mateus afirma que esse anjo tem aparência luminosa e roupas claras. Ao verem-no, os guardas do sepulcro ficam com tanto medo que fingem de mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia." Versos 5 e 6. Jesus morre crucificado e ressuscita ao 3º dia. Explicando aos romanos o que isso significa, Paulo diz: "Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação." Romanos 4, 25. E um pouco mais adiante, o apóstolo acrescenta: "Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova." Romanos 6,4. Porque Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos experimentar perdão, justificação e vida nova. Sobre nós não há mais culpa e, consequentemente, não há mais condenação. Somos livres para viver em novidade de vida, um dia de cada vez, no poder do Espírito Santo. Nessa vida nova, a nossa referência é a vida de Jesus e os valores do reino de Deus por ele inaugurado. O terceiro efeito é que a ressurreição nos enche de alegria, coragem e esperança. Capítulo 28, do verso 8 ao 10. É isso que observamos no encontro das mulheres
com Jesus ressuscitado. Na Palestina do século I, diante de um tribunal, uma mulher jamais poderia ser admitida como testemunha. Todavia, por uma ironia divina, as mulheres são escolhidas como as primeiras testemunhas do evento mais extraordinário da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. Elas são as primeiras a receber a notícia da ressurreição e a encontrar com Jesus ressuscitado. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Versos 8 a 10. A tristeza pela morte dá lugar à alegria pela ressurreição. Mateus afirma que as mulheres estavam cheias de alegria. Já o medo precisa dar lugar à coragem. 2 vezes as mulheres escutam as mesmas palavras: "Não tenham medo." Uma vez do anjo do Senhor e outra de Jesus ressuscitado. Tempos depois, em sua primeira carta, Pedro diz que a ressurreição de Jesus é a fonte da qual jorra a nossa esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 1 Pedro 1, do verso 3 ao verso 6. A narrativa se encerra com a cúpula religiosa subornando a guarda romana. Esta deveria mentir declarando que o corpo de Jesus fora roubado pelos seus discípulos. A ressurreição de Jesus é a nossa fonte de alegria, encorajamento e esperança neste mundo. Alegria porque, como vimos, toda tristeza que experimentamos neste mundo terá fim. Encorajamento porque precisamos lidar com as realidades difíceis que nos cercam a todos nós. E esperança porque a vida vencerá a morte. Como Jesus ressuscitou, a morte está ferida de morte. Está com os dias contados. A morte morrerá. Eu concluo com as palavras de José Antônio Pagola, quase em forma de poesia. Crer no ressuscitado é crer que agora Cristo está vivo, cheio de força e criatividade, impulsionando a vida para o seu último destino e libertando a humanidade de cair na destruição da morte. Crer no ressuscitado é crer que Jesus se faz presente no meio dos que creem. É tomar parte ativa nos encontros e nas tarefas da comunidade cristã, sabendo com alegria que, quando 2 ou 3 nos reunimos em nome dele, ali ele está, pondo esperança em nossa vida. Crer no ressuscitado é descobrir que nossa oração a Cristo não é um monólogo vazio, sem interlocutor que escute nossa invocação, mas um diálogo com alguém vivo que está junto de nós na própria raiz da vida,
Crer no ressuscitado é deixar-nos interpelar por sua palavra viva, recolhida nos evangelhos, e ir descobrindo praticamente que suas palavras são espírito e vida, para quem sabe alimentar-se delas. Crer no ressuscitado é viver a experiência pessoal de que Jesus tem força para mudar nossa vida, ressuscitar o bom que há em nós e ir nos libertando do que mata a nossa liberdade. Crer no ressuscitado é saber descobri-lo vivo no último e menor dos irmãos, convidando-nos à compaixão e à solidariedade. Crer no ressuscitado é crer que ele é o primogênito entre os mortos. É nele que já se inicia a nossa ressurreição e é nele que já se abre para nós a possibilidade de viver eternamente. Crer no ressuscitado é crer que nenhum sofrimento, nem a injustiça, nem o câncer, nem o infarto, nem a metralhadora, nem o pecado, nem a morte tem a última palavra. Só o ressuscitado é Senhor da vida e da morte. Portanto, a minha oração é que Deus aumente cada vez mais a nossa fé em Jesus ressuscitado. Que Ele abençoe você e a sua casa. Um grande abraço.